Olá, muito boa tarde para a nossa comunidade radioquestense. A nossa conversa de hoje é sobre O Homem Mais Rico da Babilônia, um livro lançado na década de 1920 que nos ensina lições atemporais sobre a construção da prosperidade. A primeira lição é: uma parte de todos os seus ganhos pertence exclusivamente a você. Bem, Arcade era o filho de um comerciante, ele não tinha nenhuma expectativa de herança. Então ele compreendeu que a mudança na sua qualidade de vida dependia única e exclusivamente do seu esforço, do seu trabalho, do seu envolvimento, do seu mérito. E aí ele trabalhou com afinco no seu ofício, ele se tornou um escriba. Escriba eram as pessoas, no tempo antigo, que escreviam, que copiavam os textos sagrados e os textos das leis antigas. E aí ele percebeu que mesmo eles trabalhando muito, se envolvendo bastante no seu trabalho, ele tinha despesas que consumiam tudo que ele ganhava. E aí ele conheceu Algamish, que era um idoso emprestador de dinheiro, era quase que um banqueiro da época, que em troca de um trabalho de cópia, que ele estava fazendo de algumas leis para ele, concordou em ensinar a Arcade os rumos da prosperidade, para ele sair daquele ciclo vicioso, a gente chama de corrida dos ratos, em que você está preso naquela roda de eu trabalho, trabalho, trabalho e toda a minha despesa consome toda a minha renda. Então, o que Algamish falou para Arcade? Então, ele me olhou com perspicácia por baixo de suas peludas sobrancelhas e disse num tom lento e enérgico: achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria para mim uma parte de tudo que eu ganhasse, ensinando então a Arcade o conceito de poupança, de guardar uma parte daquilo que você ganha. Lembre-se, nem tudo que você ganha ou que passa pelo seu bolso é seu, até que você defina que aquilo efetivamente é seu e deve ali ficar, tá? Então, não é possível viver, desde os tempos da Babilônia, não era possível viver sem ter custos. E nós estamos sempre imersos ali em novas e instigantes necessidades. A maior parte das pessoas paga a todas as outras. Você compra roupas, paga roupas. Você compra a sua casa, tem que pagar a sua casa. Você tem ali despesas de alimentação. O que acontece? Essas despesas são sempre grandes e elas sempre, à medida que você tem uma rentabilidade maior, vão consumir também uma parte maior ali dos seus rendimentos. Sem se decidir por realizar uma poupança, você nunca vai romper o limite do trabalho apenas pela sua sobrevivência. O que você tem apresentado, aquilo que você recebeu no último mês, no último ano? Você já se decidiu por realizar uma poupança em todos os meses da sua vida, em todos os anos da sua vida? A lição é: quem guarda sempre tem. Então poupe sempre, conforme o livro, no mínimo 10% da sua renda ao longo de toda a sua vida útil de trabalho. E aí sim você vai ver que aquele dinheiro nos leva ao próximo tópico da nossa conversa, que é o tópico de número 2. Cada moeda de ouro é um escravo que vai trabalhar para você integralmente todos os dias da sua vida. E aí, Algamish ensina a Arcade essa situação. Olha só, a riqueza como uma árvore cresce a partir de uma simples semente. A primeira moeda de cobre que você economizar será a semente a partir da qual a sua árvore de riqueza crescerá. Quanto mais cedo plantá-la, mais cedo a árvore crescerá. E quanto mais fielmente se alimentar e regar essa árvore com economias constantes, logo chegará o dia em que poderá abrigar-se em pleno contentamento embaixo de sua sombra. Arcade conta que após o seu primeiro ano de poupança, ele perdeu todos os seus recursos, porque ele confiou o dinheiro que ele poupou a Asmur, que era um oleiro. O oleiro é aquele artesão que cuida de construir coisas de cerâmica, sejam tijolos, sejam, enfim, vasos. E aí ele viajaria para uma cidade longínqua para comprar joias valiosas e depois tentar revender e repartir esses ganhos com Arcade lá na Babilônia. E o que aconteceu? Obviamente, por ser um oleiro e não ter a consciência, não ter a experiência no ramo de negócios, ele acabou sendo enganado e perdeu todo o dinheiro de Arcade e o seu próprio dinheiro nessa jornada. Oleiros sabem sobre o quê? Sobre a produção de vasos, sobre a produção de tijolos, de coisas de cerâmica, mas eles não têm conhecimento sobre joias e suas negociações. Arcade então aprendeu a segunda lição,
que ele deveria sempre investir os seus recursos com cuidado e sob orientação de pessoas que tivessem o quê? Experiência naquilo que elas vão aplicar os recursos. Então, cada moeda de ouro passa a ser investida. E aí, ao ser investida corretamente, ela traz um retorno, ela traz um lucro que vai exceder o quê? O foco 1, que era o foco do seu único e exclusivo trabalho, a sua dedicação com o seu trabalho. O tópico de número 3 diz: reúna um exército de escravos dourados. Quando Arcade ainda era jovem, durante a sua jornada para a riqueza, ele começou a ter uma renda extra proveniente dos seus negócios, porque ele entendeu que cada moeda de ouro que ele aplicava sob orientação de pessoas experientes gerava o quê? Lucros. E aí ele começou o quê? Fazer com esses lucros festas repletas de vinho, das melhores iguarias, de mel, enfim. E comprou belas túnicas, roupas famosas, escarlate, vermelhas, bonitas, e inclusive um burrico para o seu transporte mais confortável, né? Lá no tempo da Babilônia. E aí Algamis, como seu consultor, como um banqueiro experiente, comentou com ele: filho, tome cuidado com o que você está fazendo, e disse as seguintes palavras: você está comendo os filhos de suas economias. Como pode esperar que trabalhem para você? Como eles mesmos poderão ter filhos que venham a produzir mais renda para você? Primeiro reúna um exército de escravos dourados, e só então poderá refestelar-se com banquetes ricos e sem sentir remorsos. O que ele quis dizer com isso é o seguinte: todos querem gastar R$ 1 milhão. Poucas pessoas querem o quê? Juntar, ou estão dispostos a pagar o preço para juntar R$ 1 milhão. Para ter fortuna é necessário o quê? Disciplina, constância e não se sujeitar às tentações de uma vida luxuosa antes do tempo determinado, antes do tempo apropriado. O item 4 fala sobre a sorte. Arcade e Algamis se encontraram novamente 2 anos mais tarde. E aí Arcade já tinha então se tornado um homem rico, reunido ali qualidades de um bom trabalhador, entendendo todo o ofício de escriba, de poupador, uma vez que ele conseguia poupar lá pelo menos 10% de sua renda, e depois se tornou um investidor sabendo aplicar os seus recursos corretamente. Sendo assim, Algamis então reconheceu em Arcade um bom administrador, uma pessoa que tivesse competência necessária para poder pegar, administrar riquezas e fazer com que aquelas riquezas se multiplicassem. Então, Algamis chama Arcade para uma situação de possível sócio e possível herdeiro. E aí, quando Arcade estava contando essa história para alguns de seus amigos, alguns deles questionaram sobre ele e falaram assim: poxa, mas você foi muito sortudo de Algamis ter confiado a você uma parte da riqueza dele e ter te colocado, inclusive, como herdeiro, né, dessa grande riqueza. E aí, o Arcade conta o seguinte para os amigos dele, em que ele estava ensinando os segredos da riqueza: você chamaria de sortudo o pescador que, tendo passado anos estudando os hábitos dos peixes, por uma simples mudança de vento, soubesse onde jogar sua rede? A oportunidade é uma deusa desdenhosa que não perde tempo com os que não estão preparados. E foi assim que Arcade foi ampliando as suas posses aos poucos, fazendo crescer suas riquezas. Ele poupou como trabalhador, ele investiu, ele aprendeu a administrar negócios de sucesso e sempre orientado por pessoas mais experientes. A sorte aparece com muito mais frequência para quem está preparado, para quem se preparou ao longo do tempo. E aí, chegamos então na última grande lição dessa etapa do livro, que é o quê? Viver bem conforme as suas possibilidades. Arcade nos deixa uma bela lição atemporal sobre a construção de prosperidade. Como vocês podem ver, prosperidade e riqueza são coisas diferentes. Existem pessoas ricas que não são prósperas e existem pessoas prósperas que não são ricas. Qual que é a nossa busca? É ser rico e próspero, né? Então, olha só o que ele dá como segredo para a prosperidade. Aproveitem a vida enquanto estiverem aqui. Não exagerem nem tentem economizar demais. Se 1/10 de tudo que ganharem é o que vocês podem confortavelmente poupar, contentem-se com essa porção. Por outro lado, vivam de acordo com as suas rendas e não sejam sovinas, não sejam muito avarentos e nem temerosos, nem tenham muito medo ao gastar.
A vida é boa e rica com coisas que valham a pena e causem prazer. Prosperar, então, vai muito além de ter uma conta bancária recheada. Envolve uma vida de equilíbrio, com contentamento, com alegria, com felicidade, com paz e com gratidão. Então busquem isso a cada dia. Construam sua riqueza dentro das suas possibilidades e, ao mesmo tempo, saibam desfrutar do restante de sua renda de forma sempre, olha, muito consciente. Esse é o recado de hoje. Um grande abraço e muita prosperidade a todos vocês.